para continuar comentando um pouco sobre essas decisões de política monetária agora aqui nessa manhã, nessa ressaca de super quarto. Eu tenho aqui comigo o Marco Caruso, economista do Santander, que já está aqui comigo. Marco, muito bom dia para você, antes de mais nada. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia quem está escutando a gente. Vamos lá falar de política monetária. Mais fácil que a vida do Paulo, né? Ele não precisa Olha, falar de política monetária. não, não tá, eu não sei, olha, eu não queria estar na pele dele, sinceramente, mas ele ontem estava bem arisco, assim, né? Ao ponto, olha, não falo sobre isso, os jornalistas estavam, né, tentando o tempo inteiro tirar dele alguma coisa sobre a permanência no Banco Central Americano, mas eles não conseguiram. Já que a gente está falando sobre o Banco Central Americano, vamos começar então pelo Banco Central Americano? Bom, a manutenção da taxa básica de juros já era realmente o esperado, né, por lá nos Estados Unidos. Mercado de trabalho, tudo isso foi pontuado pelo presidente Jerome Powell, que às vezes me dá uma percepção de ser uma visão diferente da economia que é vista pela Casa Branca, principalmente por Donald Trump, que diz que não há inflação nos Estados Unidos, que o mercado de trabalho está muito forte, enfim, parecem duas economias distintas, diferentes. A falta de um guidance, a falta de uma sinalização, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, é um ponto negativo agora nessa decisão, diante, inclusive, de uma taxa básica de juros que, mesmo no patamar que a gente tem hoje, ainda é um cenário de taxa de juros restritivo, se a gente olhar para o histórico dos Estados Unidos? Débora, acho que a minha resposta curta seria não. Eu não acho que tem um problema em não dar guidance. Na verdade, a gente está num ambiente global, Brasil também, Estados Unidos, com, né, bastante dificuldade de ter uma leitura clara do que tem acontecido, né? Você tem juros, como você falou, super restritivos lá, aqui, e mesmo assim a gente vê atividade pujante lá, aqui, né? Então, no final do dia, talvez não dar guidance é a resposta certa, é uma maneira de sinalizar que, olha, talvez as decisões tenham que realmente ser reunião a reunião, já que eu tenho certas dicotomias, né? Assim, acho que nos Estados Unidos é menos claro essas dicotomias, porque tem um mercado de trabalho que tem perdido fôlego, mas é um PIB que ainda assim, os sinais que a gente vê são de PIBs crescendo seus 2, 3, dependendo do trimestre, 4%, de uma economia cujo potencial é ali perto de 2%, então, ou seja, crescendo ainda acima do seu potencial, ou seja, uma economia aquecida. O mercado de trabalho deu uma escorregada, mas a inflação ainda está acima da meta, então eu entendo que eu preferiria, se eu tivesse sentado lá, e concordo que eu não queria estar sentado lá, mas eu preferiria não dar guidance, porque realmente parece discussões reunião por reunião. O Fed realmente parece estar muito mais confortável onde ele está, na taxa de juros. Ele, inclusive, falou, né, que antes os riscos para a inflação e os riscos para o emprego, lá que eles têm esse duplo mandato, né? Aqui o mandato é inflação, lá é duplo. Ele falou, olha, os riscos são equilibrados entre as duas coisas. Estou meio que querendo dizer que não estou perto de querer discutir corte de juros. Ainda acho que vai acontecer mais para frente, mas não é o sinal que o Powell está trazendo. Cautela agora, né, adotado, ou seja, na expectativa, né, de reunião a reunião para tomar uma decisão, que foi o que foi deixado, foi o que o Paulo ontem deixou muito claro. Esse cenário reforça o Brasil como destino de fluxo, como a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, ou isso acaba aumentando a vulnerabilidade nesse momento e possibilidade de choques externos, Marco? É uma boa dúvida. Eu confesso que tem sido difícil de explicar o fluxo enorme que a gente está vendo para emergentes. Acho que um ponto importante, talvez, de ficar Brasil entra, na verdade, muito mais num contexto de visão benigna para emergentes ou para ativos de risco, né? E os emergentes, como são um ativo de maior risco, acabam se beneficiando mais do que algo propriamente Brasil. Ao mesmo tempo, quando eu olho para os Estados Unidos, eu penso, olha, é uma economia, de novo, pujante, cujo PIB está crescendo acima do potencial, e com um banqueiro central, que pelo menos até maio, enquanto ele estiver lá, né, a gente não sabe como vai ser a função-reação do novo chairman que a Casa Branca vai apontar, mas de um banqueiro central que não está mostrando disposição para novos cortes de juros, ou seja, uma economia quente, pujante e com juros razoavelmente altos. Dito isso, me parece, né, existe uma expressão, o mercado financeiro aqui adota várias expressões em inglês, né, então, com perdão do inglês, mas existe uma expressão que é o Goldilocks, né, o cachinhos dourados, assim, digamos, traduzindo direto para o português, a gente está indo para um cenário de Goldilocks, onde você tem tudo apontando para um maior apetite à tomada de risco. Você tem
você começa a ver uma normalização da inflação em vários lugares do mundo, né? Então, a inflação um pouco mais baixa, juros que começa a ser cortado em algumas reuniões, né? Vinha sendo reduzido em algumas regiões e outras também entrando, né? A exemplo do Brasil, que parece que vai começar a cortar. Então, você começa a reduzir juros, com uma atividade ainda quente, uma inflação bem comportada, parece um mix muito saudável. Então, acho que entra nesse. Entendo que os emergentes entram nesse contexto, onde tudo aponta para um ambiente mais seguro ou mais tranquilo. Até quando eu não sei, né? Mas no final do dia, o Brasil acaba se beneficiando enquanto os nossos próprios riscos, né, não aparecem. Então, sim, assim, resposta curta, acho que o Brasil, na verdade, ou os emergentes em geral, o Brasil em particular, vão se beneficiar desse ambiente que eu acho que é, sim, propício a risco. Então, esse fluxo pode durar mais tempo. E digo mais, né, se a gente começar a cortar juros como o nosso BC tem sinalizado, talvez esse fluxo para a Bolsa que a gente está vendo possa até ser reforçado. Uhum. Já falando então de Brasil, né, com o Copom inclusive agora trazendo no comunicado um guidance explícito, primeiro de tudo, por que tanta surpresa com esse guidance agora explícito? Porque a maioria das apostas já era para um corte a partir de março. Mas parece que, acho que quando você tem, né, o trauma ali de tons de comunicados tão hawkish, vê agora uma aliviada no tom, causou essa euforia do mercado, né, Marco? Quero te ouvir sobre isso, mas também sobre como que você avalia esse comunicado. Você acha que agora a comunicação e intenção realmente do Banco Central se alinha mais ao que o mercado espera nesse momento de taxa básica de juros para o Brasil? São boas perguntas. Realmente, da onde vem a surpresa, apesar da maioria achar que ele cortaria em março? Acho que a surpresa veio em como explícito foi, na verdade, pelo menos do meu lado, foi assim. Quão explícito foi a intenção colocada ali de já iniciar o corte em março. O Copom foi bem explícito, né? Ele falou: olha, o cenário básico, se vier em linha com o meu cenário básico, ele é de corte. E a minha surpresa nisso tudo é que, no final do dia, assim, eu sei que, por exemplo, o Banco Central roda um modelo de projeção de inflação. Esse modelo tem vários, né, seus problemas, como todo modelo tem, porque ele é só uma abstração do mundo, mas enfim. O modelo do Banco Central apontava uma inflação 18 meses à frente, que é o horizonte, né, de decisão dele, no mesmo lugar que estava em dezembro. Então, você está mais ou menos no mesmo lugar em termos de projeção. Você pode falar que a qualidade pode ter melhorado, você está vendo um câmbio mais baixo, mas a verdade é que o modelo está no mesmo lugar e você tem dois comunicados razoavelmente diferentes, né, para uma mesma inflação. Então, acho que a surpresa vem no grau de conforto que o BC mostrou hoje, um grau de conforto que não estava aqui 40 dias atrás. Né? Sendo que as premissas estão mais ou menos no mesmo lugar. Então, daí vem a surpresa. Eu imaginava que eles não fariam grandes mudanças, porque eu imaginava, de novo, que eles estariam mais ou menos no mesmo lugar em termos de modelo, porque eu gosto de pensar do lado do modelo, mas não parece ser o caso. Então, aí com isso, o que acaba acontecendo é verdade, todos os analistas já imaginam, a maioria imaginava que março estava na mesa para o primeiro corte, mas acho que, dada essa surpresa, o que acho que a discussão que vai acabar acontecendo agora em vez da discussão ser será que ele não corta em março ou corta 25, a discussão claramente migrou para o será que dá para cortar 50 em março? E eu acho que, dado esse conforto maior que o BC transpareceu no comunicado, eu entendo que boa parte dos analistas vão migrar para os 50. A gente aqui no Santander ainda tem um corte de 25 para março, conversando mais com a serenidade, né, que foi a palavra que ele usou, né? Olha, o ritmo de cortes e o ciclo total, a gente tem que usar da serenidade nessa decisão. Ao usar serenidade, eu até entendo que ele tentou centrar as expectativas mais perto do 25, mas acho que esse tom a mais explícito né, de intenção de cortar em março, vai fazer muita gente migrar para o corte de 50. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Marco, você falou muito sobre um conforto agora percebido no Banco Central para dar esse guidance explícito. Na tua visão, foi dinâmica do câmbio, expectativas de inflação e, pelo visto, não pelos modelos aí que você disse que analisou, não acredita que tenha sido tanto a ancoragem das inflação ou o comportamento do mercado de trabalho? O que pode ter causado esse maior conforto nesse momento para esse guidance explícito do Banco Central? É.
Da onde não veio o conforto, acho que ainda é o mercado de trabalho. Ainda é o mercado de trabalho aquecido, a gente está ainda batendo mínimas de desemprego. Essa semana mesmo, no final da semana agora, tem toda uma sequência de novos dados de desemprego e o CAGED, né, de criação de vagas formais. E nos nossos números, pelo menos aqui, ainda mostra bastante pujança. O próprio modelo dele ainda batendo os mesmos números, então também acho que não veio dali. Acho que veio de uma combinação de duas coisas. Na verdade, três, né? Acho que o câmbio sempre ajuda, né? Eles rodaram o modelo a 5,35, que eles têm uma regra lá, né? Rodaram a 5,35 e hoje na ponta a gente já está vendo já um dólar abaixo de 5,20 ou próximo de 5,20, então já tem mais ou menos uns 15 centavos de ajuda. Mas digamos que assim, fazer política monetária em cima de um câmbio, que assim como agora está 5,20, há um mês atrás, né, meados de dezembro estava 5,60, não é o mais recomendado. Mas acho que vê um pouco do câmbio. Mas tem um segundo elemento que acho que é mais forte, acho que a inflação corrente realmente tem rodado muito melhor do que muito analista aí trazia. A gente aqui no Santander sempre teve uma visão um pouquinho mais dovish, ou seja, de uma visão de uma inflação um pouco mais bem comportada do que o consenso dos meus colegas do mercado financeiro. E mesmo frente aos nossos números, o que a gente tem feito é recorrentemente revisar o IPCA do ano para baixo. A gente já está com 3,7, pouco tempo atrás já foi 4, já foi 3,8, a gente tem trazido para baixo. Então, sim, a inflação corrente está mais baixa e ela tem, de alguma forma, reverberado positivamente, né, em termos de menos inflação, nas expectativas de inflação que importam lá para o Banco Central. Mas, mesmo assim, tem se concentrado, essas revisões têm se concentrado muito mais em 2026 e nem tanto em 2027. Então, digamos que a inflação de 26 está mais clara, 27 acho que tem muito C no meio do caminho. Mas eu acho que vem da inflação um quê do câmbio, mas com o devido cuidado. Da onde não vem ainda, eu acho que é da atividade. A gente ainda tem que entender como é que vai ser essa atividade no começo de 27. Parece que a gente perdeu bem o fôlego ao final de 26, mas 27 tem a isenção dos R$ 5.000, né, de IRPF, tem todo o consignado privado novo vindo, então não acho que é da atividade que está vindo esse conforto do Banco Central. Perfeito, meu querido. Conversamos aqui com Marco Caruso, economista do Santander. Sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo final de semana. Ótimo restinho de quinta-feira e quase final de semana já, né? Para você e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Até mais.